bem-vindas, bem-vindos todos aqui. Nós resolvemos fazer esse lançamento, né? Esse livro é um livro que foi lançado em e-book. Convidamos, eu, a Fernanda, o Alfonso, várias pessoas que discutem a educação popular, que a gente acreditava que tinha que reposicionar, continuar demarcando os preceitos ideológicos, políticos, de um tipo de educação que busca fazer realmente a luta por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então a gente reuniu aqui, né, Fernanda, um coletivo de pessoas, a Fernanda Santos Paulo, amiga de longa data, pesquisadora, professora, dedicada aos estudos do Paulo Freire, e o Alfonso também. A professora Fernanda está agora na FACED, mas esteve já em outros lugares de debate, de produção de pesquisa, de ensino superior. E nós temos aqui como autores que colaboraram com textos para esse livro. O título do livro, como vocês veem, está aí, né? Políticas e Práticas em Educação Popular, Paulo Freire na América Latina. Tem 5 textos em espanhol, 5 textos em português. Então, os autores, como vocês veem aqui na orelha, Alfonso Torres Carrijo, Camilo Alvarez, Karine Marcon, Ezequiel Alfieri, Fernando dos Santos Paulo, Fernando Lázaro, Fernando Santana, Jaime José Zitkowski, eu, Jonas Tarcísio, Jorge Luiz Aires Gonzaga, José Clóvis de Azevedo, que está aqui, a Fernanda também, né? Vocês estão vendo aqui. O Lúcio Jorge Rames também, que é professor da Unipampa e do Programa de Pós-Graduação em Educação também na Universidade. Luiz Alberto Arriaga, Oscar Rara, Ieda Ortega, que é um ícone também, uma pessoa há muito tempo dedicada, né, ao legado freiriano e à teorização, né, a continuidade. Tiago Ingracia Pereira, que também é professor lá da Federal da Fronteira Sul. Eu quero dizer para vocês aqui as universidades envolvidas, né, Fernanda, com a colaboração aos escritos, isso é importante, instituições onde os autores atuam. Centro Martin Luther King do Uruguai, Universidade da Costa Rica, Universidade Católica de Temuco da Argentina, Universidade Nacional de Luján na Argentina, Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia, Universidade Federal do Pampa, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu quero passar assim para a Fernanda também poder fazer uma fala aqui para nós sobre os textos e também cada um falar um pouco do seu texto. Mas a ideia é botar em forma de livro registros não só da proposição teórica, mas também a proposição prática da educação popular. E o professor José Clóvis também colaborou com o texto, memorando a questão da Mercoescola, né, o contraponto que foi criado com o surgimento, a criação da ideia da escola cidadã, né, Zé? Um combate a essa educação que existe ainda hoje com força, que é a educação como mercadoria. Então, um conceito muito importante do professor José Clóvis, depois a gente vai ouvir ele falar um pouco sobre isso. E a ideia desse painel é exatamente a gente poder registrar. Geralmente a gente faz os livros, né, e os livros vão caminhando, e-book, livros, mas a gente também agora vive numa era tecnológica, que as pessoas acessam também a questão do discurso, do registro, e a gente depois vai colocar no ar, na nossa página do YouTube, do Mandato Jonas Reis, que está promovendo esse painel, esse desejo nosso na forma de livro, que é uma contribuição singela para a área do estudo da educação, das políticas educacionais e da própria educação popular. E eu quero agradecer aqui em nome dos demais organizadores a colaboração dos autores, dessas pessoas que dedicaram seu tempo, né, a registrar suas pesquisas, seus relatos, seus ensaios teóricos, que a gente pudesse chegar a esse livro. Esperamos que esse livro ajude muito, não só
avançar a pesquisa científica na educação popular, que é um registro, mas também tentar modificar as práticas que ainda existem hoje. Hoje o neoliberalismo está muito forte, está arraigado, cada vez mais, né, presente, a ponto que a gente hoje vê o anúncio do próximo secretário de Educação em Porto Alegre, uma pessoa que não tem formação na educação, não sabe de educação. Essa realidade aí vai administrar aí mais de 300 escolas, entre públicas, conveniadas, né? Responsável por toda a educação infantil da nossa cidade, uma pessoa que não sabe os motivos teóricos e práticos de uma educação realmente pública, que forme uma nova cidadania, porque é isso que a gente deseja e é isso que está colocado inclusive na Constituição, formar o cidadão a partir da educação. E aí, como é que tu vai formar um cidadão se tu não minimamente ouve quem faz a educação acontecer? Quer dizer, que tu não ouve os professores, tu não ouve as comunidades, tu vai lá e traz uma pessoa de fora que inclusive não tem uma contribuição com a própria história da educação da cidade, que inclusive quando José Clóvis foi secretário, uma cidade que fazia eventos de discussão, de teorização, em que os professores faziam o registro da prática, o debate teórico sobre a prática. Então, esse livro é também uma forma de resistência. Ele é para mostrar que o Paulo Freire está vivo, está forte, está presente no nosso dia a dia como professores e militantes. Então, a gente faz uma busca realmente por manter acesa essa chama, porque há um processo nacional de perseguição àqueles que adoram a democracia, a participação, e entendem que a educação ela tem que ser libertadora, que a educação ela tem que ser na perspectiva de uma formação emancipatória, que ela não é um lugar onde se gera produto, não é, Fernanda? Mas realmente é formação humana. Eu acho que a gente resgata, a gente traz e a gente mostra a educação popular como um instrumento de resistência. Essa é a tentativa dos textos aqui. Eu quero passar para a Fernanda, que já estou me alongando demais, para falar um pouco também dessa obra. Então, primeiro agradecer a presença de vocês aqui, é uma alegria contar com cada um e cada uma, dizer do bonito trabalho que foi realizado de forma colaborativa. O Afonso está na Colômbia, mandou um abraço para cada um e cada uma, está inclusive resolvendo alguns trâmites que ele começa a assessorar a reitoria da universidade a partir do ano que vem, né, com relações internacionais e também de gestão. Este livro ele tem algo bastante interessante, é que ele consegue reunir, não são todos os pesquisadores, porque o número de pesquisadores em educação popular em diferentes países da América Latina é bem maior do que a gente trouxe aqui, mas tem uma representação de pessoas que têm uma larga experiência com o tema da educação popular, trabalhando políticas, experiências de práticas educativas, que traz para a gente um aporte teórico, metodológico, que nos convida a pensar e também a refletir sobre as possibilidades de trabalharmos a educação popular por dentro das políticas públicas, mas também como resistência ao projeto neoliberal que está aí. Então a gente tem os textos dos professores lá da Argentina, né, dos Fernandos, por exemplo, que eles trazem aqui para a gente toda a experiência de recuperação de empresas para trabalhar com educação popular e escolarização de pessoas jovens e adultas, né? Nós temos a Colômbia, que traz todas as suas experiências, que adotam cátedras autônomas para fazer formação político-pedagógica. Então nós temos um número bem significativo de artigos que contribuem para que a gente possa construir uma rede de intelectuais, que são intelectuais teórico-práticos, porque todos eles aqui eles têm uma experiência prática com a educação popular e nos mostram também que a educação popular, ela sendo uma corrente político-pedagógica, emancipatória, ela adentra, começando com o Lúcio antes, a educação popular dialoga com as políticas públicas, com a história da educação, com as didáticas emancipatórias. Então, a educação popular para nós aqui, e com esse livro materializado, né, ela nos mostra que é possível fazer educação popular em diferentes contextos educativos, sejam eles fora da escola ou dentro da escola,
caminhando ao lado das políticas sociais intersetoriais. A gente vai verificar aqui a presença da educação popular no próprio estado aqui do Rio Grande do Sul, que desde a experiência das escolas anarquistas já se falava em educação popular. Então a gente vai observando que a educação popular ela emerge também em contextos de crise. E quando a gente tem a crise, a educação popular aparece como possibilidade de inéditos viáveis. Então, só para dizer para vocês que é uma honra estar aqui com vocês e quem sabe a gente possa daqui a uns anos fazer o volume 2 com outros teóricos, né, da educação popular, para que a gente possa aproximar esses teóricos que pensam um outro mundo possível daqui de nós, né, do Brasil, e pensar, quem sabe, daqui a uns anos, uma escola pública com ênfase na educação popular e que possa desconstruir, né, com muita efervescência, a lógica neoliberal, e nem é mais neoliberal, ultra neoliberal, né, do nosso país, especialmente da nossa cidade tão amada e que a gente está perdendo aí, né, infelizmente, um espaço que seria um espaço de grandes reinvenções. Eu não tenho dúvidas. Se nós tivéssemos ganhado essa prefeitura, nós iríamos transformar a escola desde, né, a participação com e através da participação popular, Jonas. Eu acho que esse livro também é um modo de esperançar, continuar viva a nossa esperança por uma outra escola e por uma outra educação possível. Fernanda, obrigado. Querida colega Fernanda, uma amiga de longa data também, não só nos conhecemos, como também a gente faz uma luta, né? Nos conhecemos através do Clóvis, exatamente, no grupo de pesquisa, pesquisando a escola de ciclos de escola cidadã. Mas, dizer, Fernando, a satisfação de estar contigo organizando esse compêndio, aqui, essa coletânea de textos, e na verdade isso é uma caminhada coletiva, como bem tu falas. Então, dentro dessa caminhada coletiva, eu quero passar a palavra para o professor Lúcio também, que escreveu um texto juntamente com o professor Jaime, da URGS, e também faz leituras, faz escritas, faz essa caminhada em vários espaços, e ficamos muito felizes de ter a colaboração de vocês conosco, professor Lúcio. Obrigado. Alegria mesmo estar com vocês, estarmos juntos para esse momento que eu acho tão importante para a educação e para nós. A Fernanda já quase lança um projeto de a gente produzir coisas que são interessantes para nós, que seja de resistência, de esperança, de caminhada. Bom que a gente tem o Jonas na Câmara dos Vereadores e que ele nos traz também muita esperança de dias melhores, a gente poder formar lideranças que possam assumir a frente nesses espaços tão importantes para nós. É importante que a gente esteja na academia, que esteja nas igrejas, nas comunidades, mas precisamos também lutar e ter um espaço importante na política. Nós estamos no Brasil passando agora o G20, muita coisa está se levantando ali também, então talvez que a gente possa ter esperança de que as coisas possam ser diferentes. Claro que durante esse G20, Estados Unidos quase declaram a Terceira Guerra Mundial. Então a gente também está com isso meio assim, de um lado a esperança de coisas melhores, por outro lado a gente percebe prefeitos colocando na secretaria a gente incompetente, absolutamente incompetente só por favores assim pra gente. Isso a gente está percebendo muito forte. Nós tivemos essa experiência no Brasil, quando nós tínhamos o ministro da Educação que lutava contra a educação, que queria mesmo destruir as universidades, destruir a educação, destruir Paulo Freire. A gente percebe isso também um pouco no Estado, isso a gente percebe em outros estados também. Então essa dificuldade. E a gente diz de novo, nós temos esperança, nós acreditamos que as coisas podem ser melhores e diferentes. Bom que a gente vê também a mãe do Jonas junto e com ela tantas pessoas que estão junto conosco nessa caminhada. Precisamos disso, precisamos nos unir e trabalhar juntos. O texto que nós trabalhamos aqui tem a ver com políticas públicas, mas especialmente olhando para a questão da ética,
E o que Freire nos ensina para que a gente possa ser pessoas comprometidas com a libertação. Isso significa que a gente forma pessoas que estejam, que lutem e que trabalhem pela libertação. Toda a obra de Paulo Freire tem isso muito forte, a teoria e a prática. E isso a gente não pode separar. A gente quer formar gente que seja coerente, gente que tenha uma prática e uma teoria que possa me ajudar. Quem sabe a gente vai conseguir isso fazer, agora na luta, a dificuldade. E o bom é que a gente tem uma obra impressa e temos uma obra também em e-book. Isso significa que a gente pode espalhar isso para muita gente. Seria tão bom que as nossas crianças pudessem ter acesso a Paulo Freire, pudessem ter livros sobre Paulo Freire. Tem tanta obra por aí, tanta coisa boa. Eu normalmente digo para os meus colegas, digo, Freire nos ajuda em tudo. Então, aí eu estava agora no final de semana vendo um artigo e eu disse para o meu irmão, ele é Paulo Freire e acompanhamento dos doentes nos hospitais. Eu disse, é quase forçado, mas vamos dizer que vai ajudar mesmo, porque ele nos ajuda mesmo, ele nos ilumina, ele nos dá força e ele é uma pessoa coerente. Então eu acho que a gente poder fazer com que as ideias de Paulo Freire cheguem até as pessoas faz com que a gente tenha uma ética comprometida com a causa da libertação, a causa que vem das pessoas. Então, nesse sentido, muito obrigado, Jonas. Uma alegria poder fazer parte desse grupo que publica aqui. Acho que são textos que devem ser lidos. Eu quero ler todos eles agora. Obrigado. Obrigado, professor Lúcio, um amigo também de muitas lutas, pessoa muito dedicada. E quero passar também a palavra a outro amigo que tive satisfação de trabalhar junto e que a gente está sempre junto aí na caminhada, no debate das políticas públicas e desse desafio que é disputar também o poder na sociedade. A própria existência dos partidos e essa construção coletiva do mundo melhor para os outros também passa pela política. Então o nosso mandato ele funciona como instrumento de luta da classe trabalhadora. Eu quero agradecer, Zé Clóvis, também a tua contribuição como sujeito, como ser social, como uma pessoa que sempre tentou desafiar o tempo histórico, né, nos lugares que teve, registrando práticas, não só uma pessoa de ação concreta na política, mas também a teorização sobre a política. Eu acho que a tua tese traz isso para nós e ela é muito atual. Então eu quero não só te agradecer a contribuição prática como cidadão, como militante, mas também como alguém que teoriza e tenta refletir como a cada momento a gente pode superar os desafios e garantir uma melhor organização da classe trabalhadora nos diversos âmbitos. Então vou passar a palavra para ti aí, te agradecer. Satisfação estar com vocês aqui. E chegaram mais duas construtoras da Escola Cidadã aqui, a Joana e a Kátia, né? Acabaram de entrar. Bem-vindas. E a todos e todas aqui que estão conosco, todos partilham, né? O professor também é da rede lá desde os anos 90. Todos partilham, né, de uma caminhada, de uma luta, né, que vai desde a formulação acadêmica, né, até a prática real na sala de aula. Hoje é um dia muito feliz para mim, porque eu estou aqui com vocês e também porque hoje eu, depois de 52 anos de magistério, né, eu perdi meu emprego porque o IPA faliu. Não foi porque eu me aposentei, foi porque o IPA faliu. Né, e eu sinto muita falta da sala de aula. Né? Para mim foi uma perda que eu ainda não assimilei. Agora já faço quase 3 anos, né, eu não assimilei. Mas hoje foi um dia muito legal porque hoje eu dei uma aula lá na FACED, convidado pela Maria Ângela. Então para mim foi uma realização. 25 alunos à frente, ver alunos à minha frente de novo, dialogar e conversar, é muito legal. Bom, mas falar um pouquinho então do artigo que eu escrevi. Então eu tentei amarrar o conceito do livro nas conclusões, né? Que é a saída
a saída freiriana e das experiências que nós tivemos para essa profunda crise que nós estamos vivendo hoje, né? Que é uma crise mundial, uma crise de valores, uma crise política, uma crise econômica, né? E um avanço do populismo de direita em todo o mundo, né? Onde as questões comportamentais, morais, são colocadas em primeiro plano numa dimensão muito reacionária, muito desumana, desumanizante, né? E que nos ofende profundamente na nossa história, na nossa caminhada, né? E nas contribuições freirianas e de outros grandes contribuintes, né, para a nossa educação. Então, o que eu trabalho no capítulo, eu faço um resgate do conceito de mérito-escola dentro das condições atuais do desenvolvimento do capitalismo. E o capitalismo hoje não é mais o mesmo dos anos 90. Né? Eu criei esse conceito nos anos 90. Eu escrevi num artigo, na Paixão de Aprender, onde eu usei esse conceito que foi uma criação, né? E teve uma reação muito grande na Câmara de Vereadores, né? Com a Delicel, que era um parceiro de partido, mas que reagiu, dizendo que eu estava fazendo um discurso contra a profissionalização e contra o emprego. Ele não entendeu nada do que era o conceito, né? E claro, a direita também fez coro, né? E aí eu vi então que o conceito era importante, né? Porque senão eu não teria tido esse tipo de reação, né? Então o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje a precarização do trabalho em todos os níveis. Professores estão sendo precarizados também, coisas que a gente nem imaginava nos anos 90, que hoje a rede municipal ia ter não sei quanto por cento de contratados, né? Que são trabalhadores precarizados. Tá? Professores que trabalham em mais de uma escola, têm um contrato e trabalham em 2, 3 escolas. No estado ainda muito pior. Então isso é a precarização do trabalho, isso está ligado a esse processo global que a gente está vivendo, onde as empresas, se fala também em sociedade do conhecimento. Na realidade, não é uma sociedade do conhecimento. O conhecimento nunca foi tão centralizado como ele é hoje, né? O que se assimila são as tecnologias, né? E as tecnologias, elas permitiram às empresas que elas aplicassem o processo de terceirização. O processo de terceirização, na realidade, é uma versão do Taylorismo-Fordismo que acontecia dentro da fábrica, na esteira, onde em cada seção se fazia uma parte do trabalho, mas estavam lá concentrados, né? Milhares de trabalhadores, ou centenas, ou dezenas, dentro de um mesmo prédio, onde o trabalho era parcelizado em parcelas, em seções, né? Dentro de uma hierarquia de produção. Quer dizer, isso hoje é feito fora da empresa. Hoje, o parcelamento da produção é feito entre empresas, né? E isto dividiu, espalhou a classe trabalhadora, tirou ela daquela concentração que ela tinha dentro da fábrica, e ela está em várias empresas, né? E as tarefas que cada empresa que é terceirizada faz são tarefas intermitentes. Tu tem tarefas para 2, 3 meses, depois tu tem 2, 3 meses que não tem mais tarefa. Então, isto exige um trabalhador precarizado, um trabalhador que hoje tem emprego, amanhã não tem. Bom, e para que esse trabalhador precarizado para que essa relação de trabalho possa ocorrer, é preciso mudar a ordem jurídica, porque a ordem jurídica protegia o trabalhador. No caso brasileiro, por exemplo, você tinha que ser contratado e ficar trabalhando tantas horas por dia e tal, e adquirindo, né? Então é por isso que veio a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, né? Para que as empresas
possam tocar a terceirização e possam contratar. Hoje eu contrato 50, amanhã eu mando embora, mas depois daqui a 2 meses eu contrato os mesmos, né? E assim por diante. Além desse processo de terceirização, as tecnologias também elas são muito dinâmicas, a mudança tecnológica é muito acelerada. O que é hoje uma tecnologia atualizada, amanhã não é mais. E cada vez que troca a tecnologia também extingue postos de trabalho, extingue funções, né? Então isso também vem contra o trabalhador. Agora, isso acaba com o trabalho? Não, ao contrário. Aí nós temos que aplicar e compreender o conceito de Marx, né, do trabalho abstrato. Na realidade, as máquinas absorvem, né, o trabalho. Né? O trabalho está embutido nas máquinas. E aquilo que é produtividade, que deveria produzir o ócio, né, e o tempo de folga dos trabalhadores, é apropriado pelas empresas. Quer dizer, aquilo que se ganha na produtividade não é distribuído, é apropriado pelas empresas. E as relações de trabalho ficam cada vez pior. Aí a gente pode pensar assim, mas isso é lá na fábrica. Não, agora também é nas escolas. As escolas privadas já estão contratando CNPJ, professor por CNPJ, em vez de telefona, tem uma vaga aqui por 3 meses, né? Vai lá o professor dá 3 meses de aula e vai embora. Esse é o trabalho precário que se desenvolve cada vez mais. E sobra como altos salários e remuneração e estabilidade para aquele núcleo, né? Aquele núcleo altamente qualificado que é uma minoria. Então existe esse sistema essa economia, ela produz uma elite de trabalhadores, né, executivos, aqueles que trabalham em casa com alta tecnologia, que ganham salários altos, mas que faz parte do núcleo do sistema produtivo. A partir daquele núcleo não existe mais praticamente vínculo permanente de trabalho, porque é tudo terceirizado, desde as funções mais complexas para as funções mais simples. Bom, e claro, então a educação tem que acompanhar isso também. Daí porque essa ofensiva hoje do discurso do empreendedorismo. Quer dizer, as pessoas têm que ser formadas para o mercado. Tá? Tem que ter aquela ideia de ser empreendedor, de ser patrão, porque aí ele não vai ser crítico, ele vai ter esse objetivo na vida, né, de ser patrão. As igrejas lá ajudam também, né? A teoria do sucesso, né? Que as igrejas estão alimentando. Então é uma conjuntura muito difícil. Então, o conceito de mercoescola é um conceito que trabalha não a questão da formação profissional, né, mas a questão da formação humana de acordo com os objetivos do capitalismo. O indivíduo absorver na escola os valores de mercado. Exatamente ele sair da escola com essa visão de que eu vou concorrer, eu vou competir, eu vou me dar bem, eu vou resolver os problemas individualmente. Tá? Então, esse conjunto de valores que formam o capitalismo, principalmente a competição, né? Porque a competição é a essência do capitalismo. Agora tem a questão do empreendedorismo, né? Mas é a competição, que é o centro do valorativo. Né? E a competição é uma coisa positiva até determinado ponto e depois ela se torna negativa. E quando ela é acirrada, ela vai para as fronteiras da violência. Né? Todas as guerras que nós temos hoje é produto da competição internacional, pelo mercado, pelo domínio do petróleo, né? E por aí vai, né? Então, o conceito de mercoescola a mercoescola é essa escola que forma o indivíduo, né, com valores do capital. Ele absorve esses valores e vai vender a sua força de trabalho com esses valores. Né? E isso se acirra cada vez mais. Se antes a gente fazia
usava esse conceito para fazer o contraponto, né? E dentro de um projeto de escola cidadã concreto, hoje a gente está de fora fazendo esse contraponto. Hoje a gente não tem mais o projeto de escola cidadã. Hoje a gente não tem mais experiência de educação popular, né? Lá nos anos 90 nós tínhamos Escola Cidadã em Porto Alegre, Escola Sem Fronteiras em Blumenau, Escola Candango em Brasília, Escola Cabana no Pará e Escola Plural em Minas Gerais. Então nós tínhamos experiências riquíssimas de educação popular, com base freiriana, com base em todos os grandes educadores progressistas e críticos ao capitalismo do Brasil. Hoje nós não temos isso. Hoje nós temos, nem as universidades hoje estão dentro mais dos projetos, né? Porque quem está dando assessoria aos sistemas públicos de educação são as fundações empresariais, os institutos ligados às fundações empresariais, que não pesquisam, não têm conhecimento científico, né? Não tem habilitação, não tem competência para fazer. Por isso que eles vão fazendo coisas do tipo autoajuda, né? Essas coisas, né, que aparecem hoje na formação dos professores. Habilidades emocionais. Habilidades emocionais. Então, o texto que eu trabalho, ele faz uma pesquisa bibliográfica de vários autores internacionais, né? E procura atualizar o conceito do mérito escola dentro desse quadro novo da economia. E, apesar de ser um texto que até determinado ponto parece que ele é muito pessimista, né? Porque aquela história, né? Pessimismo da razão, né? Mas no final a gente mostra essas experiências, né, como referências para uma saída, né, para democratizar a educação e voltar aos termos. Para encerrar, acho que até já falei demais, né? Só noticiar para vocês que a gente teve um pequeno, eu diria, alguns ganhos e alguns dizem que foi redução de danos, né? Com as novas diretrizes que o Conselho Nacional de Educação aprovou para o ensino médio agora, que como a lei mudou, e agora a nova lei do ensino médio foi aprovada agora, tinha que sair as novas diretrizes. E saíram coisas interessantes. A gente fez uma luta, uma batalha muito grande. Eu fui nomeado numa comissão especialista para assessorar o Conselho, só que nessa comissão estavam lá os representantes do Senai, Senac, empresariado. Então foi uma disputa terrível. E nós ganhamos a disputa na discussão teórica, né? Ganhamos em termos, né? E conseguimos colocar algumas coisas que algumas áreas pelo menos manteve, né? Isso. Então, por exemplo, as áreas do conhecimento, 3.400 horas, manteve. E nos princípios se garantiu a pesquisa como princípio pedagógico, o trabalho como princípio educativo. Os itinerários não podem ser mais, itinerários de formação são de aprofundamento, não pode ser mais aqueles itinerários aleatórios, criando aqueles componentes curriculares, tipo expressão corporal, bolo, fazer bolo, não sei o quê, toda aquela parafernália que inventaram, né, que criaram sem nenhuma base científica. Os itinerários eles têm que estar integrados aos conteúdos das áreas do conhecimento. Eles têm que trabalhar com projetos integradores. Então, a ideia é que eles vão reforçar, né, o conteúdo das áreas. Então, isso acho que é uma coisa que permite que quem quer fazer um trabalho, né, vai ter espaço para fazer alguma coisa diferente. Depende de como vai ser o coletivo da escola, como a secretaria vai, que versão que ela vai dar e como que ela vai querer implementar. Mas então é isso, gente. Obrigado aí pela atenção.
Agora, a ideia do livro é trabalhar o tema da educação popular e a presença do Paulo Freire nas políticas, nas práticas. Tem a contribuição, em síntese, de 10 textos, e esperamos que vocês gostem, que isso continue iluminando as nossas práticas, as nossas ações, as nossas resistências coletivas a, como diz Zé Clóvis, né, o avanço, infelizmente, do capital em cima do tempo humano. Cada vez menos temos esse tempo disponível para os trabalhadores e trabalhadoras, mas tem aí uma boa batalha nesse momento, o fim da jornada 6x1. Acho que é uma grande caminhada coletiva que a gente pode fazer. Acho que pode ser um grande legado dessa geração, estabelecer um outro tipo de jornada para os trabalhadores e trabalhadoras. Isso é uma disputa, né? Cabo de força. Eu queria Que falar a um gente pouquinho pode, sobre isso, Jorge. pode falar. Eu até ia falar antes, esqueci depois. Que é o seguinte, é importante que a gente faça esse debate com todo mundo, porque tem que resgatar a história, né? Em 1888, na época da abolição da escravidão, as elites, a mídia da época, tudo dizia que não podia abolir a escravidão, que o país ia quebrar, ia à falência. Bom, foi abolida a escravidão e o capitalismo se refez e não tem falência coisa nenhuma, até porque a maioria já preferia o trabalho assalariado, né? Porque o escravo era um capital imobilizado, né? E o capitalismo exigia reinvestimento permanente, né? Bom, aí veio a Revolução de 32, o Getúlio criou as 8 horas de trabalho, e também o país ia quebrar. Institui as 8 horas, jornada de 8 horas, o país ia quebrar. Né? Em 62, eu era adolescente nessa época, 62, estava começando a fazer política, veio a proposta do 13º salário. Isso não dá, não é possível. As empresas não têm como sustentar 13º salário. O 13º veio, né, e foi absorvido, e hoje já se fala, já poderia ter 14º. Né? E agora está se propondo as 36 horas, parece um fim do mundo. Né? Quando a maioria dos países da Europa já tem 36 horas há muitos anos, desde os anos 50. Então isso, tem espaço para fazer essa disputa e tem argumento para nós enfrentar, né, os adversários dos trabalhadores, né, nossos. Isso aí. Então é isso, gente. Ficamos à disposição. Quem quiser pegar aqui o autógrafo dos autores, então, presentes. Esse livro vai seguir, né? Ele vai ficar em PDF online para distribuição. Quem está aqui, cada um vai receber um. E a gente fica muito feliz com a presença de vocês, por nos ouvir e por estarmos juntos, conectados em defesa do legado da educação popular, do Paulo Freire, das nossas práticas e ações cotidianas nos lugares que a gente atua, já atuou, né? Fico feliz aqui também com a presença da Kátia, a presença do nosso ex-prefeito de Alvorada, Serginho. Um abraço para ti, meu amigo. Também a professora Fátima, que é secretária de Educação em Porto Alegre também, coordenadora do gabinete da deputada Sofia Cabedon. Então é isso, gente. Fiquemos aqui. Vamos botar uma cadeira aqui, ó, sentamos aqui perto.